Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Aristeu e pelo Mansur, que confiaram a mim essa tarefa de apresentar algumas experiências e algumas reflexões sobre a turbulência em escoamentos multifásicos. Bom, sou da Universidade Regional de Blumenau. A Universidade Regional de Blumenau, ela é uma universidade pública municipal, encontra-se em processo de discussão sobre a federalização. E Blumenau, para quem não conhece, é uma cidade, né, tem alguma história aí de colonização alemã, é considerada uma das cidades mais alemã do Brasil. Inclusive, próximo a Blumenau, ali nós temos uma cidade chamada Pomerode, que é considerada uma das cidades mais alemãs do mundo, né? Porque o pessoal costuma falar ainda o alemão dos imigrantes, e os costumes, a própria mistura da língua entre o português e o alemão é uma coisa assim fantástica. Bom, desde a época dos pioneiros, né, Blumenau tem uma certa tradição científica, a começar com o fundador, o Dr. Hermann Blumenau. Ele, antes de vir para o Brasil, ele fez o doutorado com o Wöhler. O Wöhler é considerado um dos pais da química orgânica. E quando ele veio para Blumenau, ele já vinha com a intenção de consolidar uma região, né, que tivesse bastante desenvolvimento industrial e que alavancasse também o desenvolvimento científico que ele tinha cultivado, que ele tinha adquirido na Alemanha. Ao mesmo tempo, o Fritz Miller, também pioneiro na ocasião, o Fritz Miller foi um dos grandes colaboradores do Charles Darwin, né, na construção da teoria da evolução, e hoje é considerado aí um dos grandes parceiros do Charles Darwin nessa tarefa. A universidade foi criada, né, justamente em função da existência de um polo industrial, né, principalmente um polo têxtil, e hoje a cidade de Blumenau ela tem um polo industrial bastante diversificado. Então, dentro da nossa universidade, a gente tem os cursos de engenharia, que atendem uma demanda regional, e hoje também a gente tem cursos de pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado, né, no sentido de alavancar ainda mais a inovação tecnológica e o desenvolvimento científico regional. Deixa eu passar aqui. O objetivo da palestra, então, o sumário da palestra, então, está dividido nesses 7 tópicos, né, onde, nesse primeiro tópico, eu gosto muito dessa palavra, que é pouco conhecida, que é prolegômenos. Prolegômenos significa o seguinte: o que deve ser dito antes de qualquer coisa. Então, a gente vai apresentar algumas reflexões aí sobre a turbulência, em especial a turbulência em escoamentos multifásicos. Algumas definições, conceitos e proposições. A gente tem uma certa tendência em como desenvolver as nossas atividades de pesquisa. Então, nesse tópico, a gente vai apresentar algumas discussões sobre isso, né, e uma delas tem a ver também com a discussão da unificação das equações, né, na descrição matemática dos escoamentos. Ao mesmo tempo que a gente procura unificar a descrição matemática, a gente também procura unificar os problemas e os métodos matemáticos. Então, a gente vai fazer uma discussão também sobre isso. Os métodos experimentais para escoamentos multifásicos, nós temos presenciado aí nos últimos praticamente 20 anos que a gente tem trabalhado nessas áreas, a necessidade de acoplar tanto a atividade experimental à atividade numérica, né? Hoje em dia é difícil você
fazer algum desenvolvimento em área de fluidodinâmica, de mecânica dos fluidos computacional, sem que haja uma base empírica, uma base experimental, que possa ser utilizado tanto para validar modelo, quanto para constituir modelos. E isso acontece muito, em especial, no caso dos escoamentos multifásicos. No item 6, a gente vai trabalhar também, apresentar alguns estudos que a gente vem desenvolvendo de verificação de códigos e de validação de modelos para escoamento gás sólido e escoamento gás líquido. E, por fim, as considerações finais. Bom, quando eu comecei a preparar o material, né, inclusive para elaborar o capítulo do livro, eu me baseei numa referência do Lullin e Yaglon, a Center of Turbulence, onde ele apresenta uma discussão interessante que me deixou até um pouco assustado na ocasião, que relaciona o número de publicações relevantes em turbulência, né, produzidas desde o final do século XIX, começo do século XX, até aí 1965, se não me falha a memória, onde esse grupo identificou um crescimento exponencial nas publicações sobre turbulência. E o modelinho representado por uma equação diferencial de primeira ordem, um problema de valor inicial, onde eles ajustaram o parâmetro alfa, né, do crescimento exponencial, a partir de uma condição inicial de 5 publicações originais do Darcy, do Hagen, do Helmholtz e do Bulsinesky, onde ali entre 1839 e 1897. Então a conclusão que eles chegaram é que nós estamos nessa fase exponencial, e se a gente extrapolar essa equaçãozinha, né, fazer uma extrapolação só a título de compreensão de como que a coisa está acontecendo, hoje nós estaríamos aí com um número de publicações na ordem de 5.000 publicações por ano, né, e, ao mesmo tempo, um acervo de aproximadamente 60 publicações durante todo esse período dos últimos 100 anos. Então, para você desenvolver alguma coisa nova, para você avançar no estudo da turbulência, né, pressupõe-se que você tenha contato com esse acervo de 60.000 publicações e que você acompanhe aí dentro dessas 5.000 publicações anuais, que dá aproximadamente 14 artigos por dia, né, sobre produção científica em turbulência. Então isso aí deixa a gente até um pouco assustado, principalmente para quem está preocupado com a formação de recursos humanos, de pessoas que vêm trabalhando com turbulência. Quer dizer, você tem uma quantidade muito grande de informação. A outra questão que aparece à tona e que é interessante é que sempre quando a humanidade, no seu desenvolvimento científico, no seu desenvolvimento tecnológico, ela encontra uma situação de crescimento exponencial, e no limite direito lá do crescimento, sempre acontece alguma transformação brusca que modifica o perfil. Então, isso já aconteceu, por exemplo, no começo do século XX, quando os economistas entendiam que o crescimento populacional estava exponencial, enquanto que o crescimento da produção de alimentos não seguia o mesmo comportamento, e as previsões eram catastróficas, né, porque nós ia chegar a um ponto que o pessoal, uma grande parcela da população, poderia morrer de fome por ausência, né, de quantidade suficiente de alimentos. Né, e nessa época, o pessoal conseguiu desenvolver a síntese da ureia, e nesse avanço, né, a produção de alimentos também começou a atingir uma escala exponencial, um crescimento exponencial. Então, assim, se espera, e o problema do crescimento da população e não do crescimento na mesma proporção dos alimentos, foi resolvido. Né? Então, a mesma coisa se espera com relação à turbulência. Então, é provável que nos próximos anos aí a gente comece a ter um pouco mais de sucesso. Eu acho que nós não vamos precisar de 50 anos para
ter condição suficiente para resolver um conjunto muito grande de equações e tal. Eu acho que em um intervalo mais curto de tempo a gente vai começar a ter avanços também no sentido até mesmo de revolução científica, né, de mudança da estrutura científica em cima do estudo da turbulência. Uma outra questão que a gente discute muito nas nossas salas, na sala de aula e dentro com os alunos da pós-graduação, é a necessidade de a gente tentar sempre unificar as equações. A gente segue um paradigma da unificação, que pressupõe a possibilidade de você transformar, de você conseguir representar teoricamente, né, através de equações cada vez mais genéricas, os problemas associados aos escoamentos de fluidos e em especial, aos escoamentos multifásicos. Existem esses dois paradigmas, o da diversificação e da unificação, onde a gente tem aí toda uma base empírica da turbulência sendo construída e uma base teórica também, no outro sentido, também sendo desenvolvida ao longo dos últimos 100 anos. Aí. O que a gente nota hoje é a necessidade de associar tanto a base empírica quanto a base teórica. Né? Hoje em dia já não dá mais para a gente pensar em desenvolver, fazer ciência em dinâmica dos fluidos sem ter também uma base empírica, não dá mais para fazer experimentos sem ter uma base teórica. Coisas que tradicionalmente a gente vem observando grupos que têm uma formação mais experimental e outros, por outro lado, uma formação mais numérica. Hoje a gente sente a necessidade de casar essas duas formas de entender os problemas. A gente já vem discutindo, né, tem algumas parcerias já de longa data com o Valdir Martignoni, da Petrobras, e a gente sempre pensa, olha, nós temos que voltar os olhos ao princípio, onde tudo começou, porque a gente tem visto também a utilização desenfreada de códigos de CFD, de códigos genéricos, de tal maneira que se perde muita informação, principalmente na formação dos novos usuários dessas áreas. A gente perde muita informação a respeito dos métodos numéricos, a respeito da descrição matemática dos fenômenos. Então, nós temos que voltar e ver o que aconteceu lá na base empírica e o que aconteceu também na base teórica. Qual foi a motivação na parte empírica, as técnicas de medição, técnicas de constituição de modelos, os erros experimentais. A gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico com relação ao início, às vezes ver o que foi deixado, o que foi negligenciado para que uma determinada linha avançasse. E em função disso, dessas negligências, a gente pode encontrar alguns aspectos interessantes que possam, inclusive, contribuir nessa estrutura de revolução científica que a gente espera que aconteça com esse crescimento exponencial das publicações na área. Por outro lado, a gente também sempre discute, tem um engenheiro químico, Rutherford Harris, que é clássico, que inclusive tem alguns livros que a gente usa na pós-graduação ainda como introdução à mecânica dos fluidos e tal, e ele diz uma coisa interessante, que o matemático é aquele sujeito que não sabe muito bem sobre aquilo que ele fala, mas ele tem certeza de que o que ele fala é verdadeiro. O físico, já por sua vez, é um indivíduo que conhece muito bem aquilo que ele fala, mas não tem certeza de que o que ele fala é verdadeiro. E o engenheiro, como é que fica nessa história? Então, o engenheiro ele deve ser o sujeito que busca o equilíbrio entre a física e a matemática, mas que, ao mesmo tempo, consiga fazer aquilo que a sociedade anseia por um custo menor do que aqueles que não teriam, o leigo que não teria, que gastaria uma fortuna para fazer isso. Então, esse equilíbrio entre a matemática e a física, esse conhecimento aplicado da física e da matemática, que o engenheiro que trabalha nessas áreas ele tem que
procurar equilibrar muito bem, né? Então, nós temos aí o exemplo do Euler, que é um sujeito que historicamente se apresenta como um indivíduo que conseguiu muito bem equacionar essa questão do equilíbrio entre a física e a matemática. Bom, como é que a gente desenvolve, né, conhecimento, como é que o conhecimento avança, né, dentro dessa discussão de modelagem matemática? A gente costuma usar nas nossas disciplinas de graduação e pós-graduação essa figurinha que mostra a transposição entre o mundo real e o mundo virtual, e a atividade da transposição entre o mundo real e o mundo virtual como uma atividade necessária para a construção de modelos matemáticos. Então, dentro dessa ideia de tentar associar a base empírica com base teórica, a gente tem que levar em consideração que, para fazer a transposição, a gente precisa usar alguns mecanismos associados à construção do conhecimento. E o primeiro deles é a apreensão sensível, que seria as técnicas de medição e tal. O segundo é a razão, a apreensão sensível, que está relacionado com o empirismo, a razão, que estaria associada ao racionalismo, e também a gente tem que incluir algumas coisas a mais. Então, por exemplo, as emoções, né, tem sido muito discutido nas neurociências, o próprio erro de Descartes, né, o penso, logo existo, tem um erro fundamental que está sendo identificado, que já há um bom tempo já vem sendo identificado os neurocientistas, que incluíram mais um termo: penso, tenho emoções, logo existo. Então, essa utilização das emoções nesse processo de transposição é fundamental. As emoções estão associadas à criatividade. A gente brinca muito no laboratório lá, a gente sempre que vai fazer algum experimento ou desenvolver alguma coisa nova, a gente sempre está pensando, olha, o ponto principal é o seguinte: bom, vamos construir um equipamento, em primeiro lugar ele tem que parecer que funciona. Então, o parecer que funciona, ele é uma atitude, na verdade é uma atitude de reforço. E se você faz alguma coisa, uma gambiarra, como a gente diz lá, né, você não coloca confiança. Então, você também, na hora que você vai executar os experimentos, você acaba encontrando essas barreiras e acaba atrapalhando. Então, as emoções é fundamental. E, por fim, a revelação geral dos fenômenos da natureza, que a gente discute como sendo uma síntese que a gente faz no final e consegue ter uma visão holística sobre tudo aquilo que a gente desenvolveu com a apreensão sensível, com a razão e as emoções. É o cair a ficha, né? Agora sim compreendi. Dentro dessa construção de modelos, né, o BIRD, que é um clássico aí que a gente usa nos fenômenos de transporte, ele divide aí as escalas de observação no contínuo matemático e no contínuo físico, entre o domínio molecular, a escala e o domínio do contínuo, onde na escala macroscópica a gente tanto no domínio contínuo, na escala microscópica e macroscópica, a matéria é contínua e também as funções são contínuas, né? Então nós temos aí a discussão do contínuo físico e do contínuo matemático, né? E se a gente adota essas duas questões, a gente consegue trabalhar na direção da unificação da formulação matemática. Outra coisa que a gente, nessa questão de definição, conceitos e proposições, é que a gente, dentro do contínuo, a gente utiliza o princípio ordenador dos fenômenos da natureza, como sendo a conservação. E aí, para que a gente possa separar em contínuo macroscópico e contínuo microscópico, olhando o lado matemático, no contínuo macroscópico nós temos uma função de uma única variável, que seria o tempo, e no contínuo microscópico, então, nós teríamos uma dependência com um funcional de várias variáveis, né, do espaço-tempo, né, onde a propriedade conservável φ pode ser a massa total, a massa das espécies químicas, a quantidade de movimento e a energia sob as suas diversas formas. Bom, com isso a gente consegue, né, ter uma formulação
integral e uma formulação diferencial, né, sendo que a formulação diferencial ela surge com uma consequência de um zoom matemático na formulação integral, onde a gente consegue, então, a partir dessas duas equações, desenvolver toda essa transposição entre o mundo físico e a realidade virtual, construção de modelos, onde aí a gente vai passar para a segunda fase, que é como resolver esses modelos e depois fazer a transposição no sentido inverso, de tentar aplicar os resultados, né, dessa previsão desenvolvida a partir da solução dos modelos na realidade física, onde aparecem, então, as aplicações tecnológicas, as inovações e assim por diante. Uma das questões aí fundamentais é que dentro dessa formulação unificada, tudo aquilo que está fora da escala de observação que a gente está utilizando necessita de uma base empírica. Então, por exemplo, ali na formulação integral, os fenômenos de superfície associados às transferências nas interfaces, né, e os termos de transformação que acontecem no interior de um sistema em observação, eles acontecem em escalas inferiores, pode acontecer na escala microscópica, como também pode acontecer na escala molecular. Então, em face dessa nossa ignorância, né, dos aspectos moleculares, a gente acaba tendo que desenvolver experimentos para constituir essas informações. A mesma coisa acontece na formulação diferencial, onde então nós temos essas escalas, as escalas moleculares, e a engenharia química ela trabalha muito com a questão dos reatores químicos, e aí entra muitas as velocidades das reações, onde hoje, para você ter uma ideia da evolução das taxas de reação, necessariamente você tem que desenvolver um trabalho experimental. Uma outra questão também, né, a gente até pode associar o tratamento macroscópico como sendo uma abordagem lagrangiana, né, e tem algumas divergências físicas aí, e o microscópico como sendo uma formulação euleriana, né, onde o lagrangiano nós estamos utilizando, então, nós estamos interessados na trajetória das partículas pode ser de fluido, partículas mesmo em sistemas particulados, né? Nós estamos preocupados nessa evolução dessa trajetória e, ao mesmo tempo em que uma partícula desenvolve uma trajetória, ela também entra em contato com outras porções de fluido e promove transferência de massa e de energia e de quantidade de movimento. Já no caso do foco da abordagem euleriana, então nós congelamos o espaço-tempo e analisamos então o desenvolvimento dos campos, né, de concentração, de temperatura e de velocidade. Tá? O que a gente tem trabalhado em escoamentos multifásicos é que, e tem visto, né, a gente tem visto muitos trabalhos aí onde se utiliza uma abordagem, quando se trabalha com sistemas particulados, partículas, gotas e bolhas, a utilização dos modelos lagrangianos, né, e os fluidos contínuos, então, caracterizados então como fluidos contínuos numa formulação euleriana. Então, nós vemos muito essa análise lagrangiana euleriana, apesar de que, depois vocês vão ver mais para frente, a gente tem investido muito mais tempo em nossas atividades numa formulação, numa tentativa de unificar a formulação euleriana, onde a gente pode, inclusive, nós temos algumas experiências aí com ciclones, escoamento gás sólido em ciclones, onde a gente consegue trabalhar com até 6 fases distintas. Uma fase fluida real e 5 fases sólidas heterogêneas, né, caracterizadas cada uma delas por um diâmetro diferente de partícula obtido a partir de uma distribuição granulométrica. Isso implica necessariamente na solução da conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia para cada uma das fases. Isso faz com que o problema fique significativamente grande em termos de equações diferenciais parciais. Então, essas coordenadas, né, lagrangianas e eulerianas, né, aqui já adiantei o que eu estava querendo colocar.
né? E, evidentemente, que uma coordenada euleriana, você pode reconstituir o resultado lagrangiano, né? Então, você está representando exatamente a mesma coisa. Outra questão também, quando a gente... Opa! Voltar. Acho que tem que sair aqui do... Para voltar. Deixa eu voltar lá aqui melhor. É uma outra questão, a hipótese do contínuo é facilmente aceitável, né, para quando a gente está trabalhando com fluidos, uma vez que a quantidade de moléculas numa determinada região do espaço é significativamente grande, de tal maneira que a gente consegue tirar uma média. O contínuo interpenetrante, onde a gente utiliza então mais fases, e dentre essas fases nós podemos estar trabalhando também com partículas, né? Então esse contínuo interpenetrante implica, né, que nós temos aí propriedades do contínuo interpenetrante em todas as posições. Então nós temos campos de velocidade, de temperatura e de concentração em todas as posições do espaço-tempo. Então, quando você adota essas hipóteses, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes as interpretações, principalmente as interpretações dos resultados, a gente tem o costume de sempre tentar associar com o comportamento discreto das partículas. No entanto, a nossa formulação, o nosso resultado, foi obtido a partir da adoção da hipótese do contínuo interpenetrante. Então, a gente costuma ver algumas discussões aí que, em cima de resultados de modelo que foram obtidos a partir de uma formulação euleriana do contínuo interpenetrante e que tais conclusões não poderiam ser, então, obtidas, né? Isso é comum acontecer. Uma outra questão também, os acoplamentos de várias vias, né, nos sistemas multifásicos, aí, as fases contínuas, fases discretas. Então, nós podemos ter acoplamentos entre as fases de diversas formas. Então, por exemplo, o acoplamento de uma via, onde, então, uma fase 1, né, por exemplo, um escoamento gás sólido diluído, onde a gente tem uma fase que promove o arraste, que promove o transporte e faz com que aquela outra fase adquira um comportamento de fluido, né? Mas ela não interfere sobre o escoamento da fase contínua. O de duas vias, então, nós já temos também a interferência da fase discreta sobre a fase contínua. Então, em escoamentos um pouco mais concentrados, isso acontece. E nos acoplamentos de N vias, ou de 4 vias, então, nós temos também interação entre as diferentes fases, né? Além da interação com a fase contínua, nós temos interação, então, por exemplo, partícula a partícula, gota a gota e assim por diante, né? Então, quando a gente utiliza uma formulação dentro do contínuo interpenetrante, nós temos lá uma distribuição de fases que pode, inclusive, ocupar o mesmo espaço, né? A mesma posição no espaço-tempo dentro de um sistema de coordenadas eulerianas. Bom, aqui depois a gente vai apresentar um pouquinho mais de filme, mas é uma questão de um jato, onde a gente tem um jato de partículas com diferentes diâmetros, com uma distribuição de partículas bastante ampla, né, de tal maneira que a gente pode, né, considerar isso aqui também como um contínuo interpenetrante, onde nós temos diversas fases distintas que coexistem, né, e interagem umas com as outras e com o fluido. Outra definição, conceito de proposição necessária para a gente desenvolver o que a gente vem trabalhando, né, a gente tem utilizado muito um procedimento estatístico,
né, já olhando já um pouquinho mais a questão da turbulência, onde a gente utiliza uma decomposição de Reynolds, onde aí nós vamos ter os diversos componentes flutuantes, uma média, que pode ser média, várias definições aí de média, né, e que nós podemos ter flutuação, inclusive flutuação da flutuação, flutuação da flutuação da flutuação, e assim por diante, onde nós vamos ter aí diversos números de Reynolds, relativo a cada escala, né? Então nós temos diferentes escalas, onde entram as escalas de Kolmogorov, onde essa dissipação então do espectro de energia vai desde as grandes escalas até as menores escalas, né? Então, também é um conceito, a formulação estatística da turbulência a gente tem utilizado. As abordagens da turbulência multifásica também seguem o mesmo padrão das abordagens empregadas para a turbulência monofásica. Então, tem os procedimentos das equações médias, Hans e Urans, né, todas as escalas são modeladas, os procedimentos de simulação de grande escala, né, onde então uma parte delas é modelada e outras são calculadas, o estatístico determinístico, e o procedimento de simulação numérica direta, onde então todas as escalas são calculadas. Bom, a turbulência é um fenômeno ainda considerado aberto, né, na física, e quando a gente vai para a turbulência multifásica, então o problema fica mais crítico ainda. Então, assim, a gente tem várias painéis alegóricos sobre a turbulência, e um deles que eu gosto muito de brincar com o pessoal é atribuído ao Bradshaw, que diz o seguinte, que Deus, quando estava descansando no paraíso, após concluir a criação, ele observou o escoamento dos fluidos e a turbulência e teve a inspiração necessária, então, para criar o diabo, né? Então, essas questões, tem outros autores que falam que a gente sofre da maldição da turbulência, né? Então, essas alegações, essas formulações alegóricas, né, elas até causam uma certa preocupação em quem começa a estudar turbulência pela dificuldade e assim por diante. Bom, o procedimento das equações médias, então, tipicamente para escoamentos monofásicos, né, a gente parte de uma equação euleriana instantânea, faz a decomposição de Reynolds, aplica a média temporal e as suas propriedades, e aí vão aparecer diversos componentes associados às flutuações de velocidade, né? Então, componentes aí que formam correlações de primeira ordem, de segunda ordem, correlações cruzadas e assim por diante. A maldição da turbulência estaria justamente associado na caracterização desses termos, quer dizer, as equações de fechamento do problema da turbulência acaba virando uma maldição. Quando a gente entra no escoamento multifásico, isso é mais crítico ainda, né, porque aí que você começa a ter fenômenos que se sobrepõem uma variedade muito grande de escalas de tempo e espaço, e isso fica bastante complicado. Então, carece muito de generalização. A gente tem muito pouca generalização nesse sentido. A modelagem desses tensores, então, né, a gente tem que lembrar que, então, esses componentes flutuantes de velocidade, eles são funções aí da história global, da média, da condição inicial, da condição de contorno, né? Da mesma forma acontece com esses tensores de Reynolds, né? Então, eles são funções necessariamente do espaço-tempo, né, e da história global da média, da escala espacial da turbulência e também da escala de tempo da turbulência. Então, em função disso, a gente tem aí os tais modelos de fechamento de primeira ordem, de segunda ordem, onde, por exemplo, a modelagem nos fechamentos de primeira ordem, a gente sempre adota a hipótese de Boussinesq, e isso é válido também para o multifásico, né? A gente pode atribuir um tensor de Reynolds para cada fase. Então, também funciona da mesma forma que o monofásico. Então, os modelos de zero equação, modelos de duas equações, e aí por diante existe uma grande variedade de modelos, né? O modelo de zero equação, o comprimento de mistura de Planck, né, onde a gente tem, então, uma relação da viscosidade turbulenta, né, oriunda, então, da hipótese de Boussinesq,
como sendo uma função que depende da escala de espaço, temos que calcular uma escala de espaço e uma escala de velocidade. Então, essa escala de espaço normalmente é um parâmetro empírico que tem que ser ajustado, né? E está associado ao livre caminho médio da molécula de um gás na teoria cinética dos gases. E a escala de velocidade ela está associada aos invariantes do tensor taxa de deformação, e um deles, que é acho que é o terceiro variante, é o traço do produto escalar entre o tensor taxa de deformação, do produto escalar entre o tensor. Os modelos de duas equações, então, a gente associa uma energia cinética turbulenta para cada fase, uma taxa de dissipação, e nós vamos ter também aí duas equações diferenciais parciais, né, associadas, então, uma para cada parâmetro, uma para energia cinética e outra para... Aí aparece, quando a gente trabalha na formulação multifásica, nós temos aí alguns problemas que diferencia um pouco da formulação monofásica, além de fazer uma ponderação, que depois a gente vai discutir um pouco, uma ponderação com a fração volumétrica da fase, relacionado com o volume ocupado pela fase em relação ao volume total em observação, mas nós vamos ter, além dos termos de geração e de produção de energia cinética e de sua taxa de dissipação, nós vamos ter também interação com outras fases, né, que são problemas que têm que ser constituídos, têm que ser fechados, têm que ser modelados, né, e que carecem necessariamente de uma base experimental. Então, essa necessidade experimental na questão multifásica ainda existe muita coisa a se fazer. Existe também, quando a gente trabalha, vocês já viram em outras palestras aí também, quando a gente trabalha com partículas, existe uma teoria, que é a teoria cinética dos materiais granulares, onde a viscosidade também é um modelo de primeira ordem, adota a hipótese de Boussinesq, onde a gente tem, então, uma viscosidade turbulenta sendo predita pela composição de duas outras viscosidades, uma que é chamada de viscosidade colisional, e outra que é a viscosidade cinética, né, onde nós temos aí relações, né, entre essas viscosidades e a temperatura granular, né, que tem uma formulação, uma expressão parecida com a energia cinética turbulenta. Então, nós temos aqui, seria uma medida da energia cinética turbulenta da fase particulada, né? E aí nós temos uma equação de conservação para a energia cinética, para a temperatura granular, né, onde também aparecem diversos termos que precisam ser quantificados, que precisam ser constituídos, né, em interação com outras fases. Nós temos aqui a produção, que é similar à produção de energia cinética turbulenta em escoamentos monofásicos. Nós temos também a dissipação. Uma das críticas desse modelo é a quantidade de parâmetro ajustável. Aliás, dentro da turbulência multifásica e da análise dos escoamentos multifásicos, um dos grandes dramas é realmente a quantidade de parâmetro experimental que necessita de constituição. Bom, aqui eu tenho alguns filminhos de alguns experimentos que a gente tem lá no laboratório de escoamento multifásico. Então, esse é um escoamento multifásico em um prato de destilação, né, onde a gente tem um foco bastante grande de aplicação dentro da área de refino de petróleo, né? Então, caracterizar isso, né, não é uma tarefa muito simples. A gente já começa olhando, né, bom, vou ter algum diâmetro que eu possa quantificar num sistema desse tipo, né, existe algum diâmetro característico, existe uma distribuição de bolhas, né, que variam no espaço-tempo aí de uma forma bastante complexa. ESC. A mesma coisa, então... Opa!
Mesma coisa acontece em outros casos ali do escoamento gás sólido. Depois eu vou apresentar um pouquinho mais das nossas experiências. Bom, uma outra questão que a gente vem discutindo é a necessidade de, tentando encontrar uma explicação para a turbulência, né? Então, a gente já viu algumas palestras falando do caos determinístico, e a gente tem também uma visão relacionada a isso, né, que está associado com a hipersensibilidade às condições iniciais e a existência de multiplicidade de soluções. Quando a gente fala lá em teoria não linear, né, da existência de múltiplas soluções, nós temos algumas experiências físicas, tá, de existência de situações, de fenômenos que têm multiplicidade de solução, tá, e que são soluções físicas possíveis. Então, dentro da área de reatores químicos, por exemplo, nós temos aí alguns reatores de polimerização na indústria petroquímica. Um caso típico que a gente tem sempre discutido e utilizado como exemplo é a polimerização do estireno, onde nós temos, então, 3 condições físicas, 3 soluções distintas. Dependendo de como que você dá partida no teu reator, você vai atingir um estado estacionário diferente, físico possível. E, normalmente, os estados estacionários mais estáveis são aqueles que não são favoráveis em termos de produção, em termos de conversão dos reagentes que a gente está olhando em produtos, né? A polimerização acaba sendo mais eficiente numa das soluções mais instáveis, né? Próximos de limites de explosão do equipamento, e o engenheiro químico se defronta muito com essa questão. Então, essa identificação de multiplicidade de solução é física. Coluna de destilação também, nós temos aí diferentes estados estacionários, dependendo de como que você inicia. Às vezes, uma pequena perturbação na condição inicial, no startup do equipamento, você leva por uma outra condição diferente da que seria, digamos, a desejada. O modelinho de Lorentz é um modelinho interessante para avaliar isso, porque o modelo de Lorentz ele tem, como a gente viu ali, ele tem termos convectivos, né? É um modelo simplificado da convecção de Bernard, de Heiller-Bernard, e tem termos que são exatamente os termos convectivos da equação de Navier-Stokes. Se a gente pegar aquelas equações e trabalhar elas em estado estacionário, né, nós vamos formar um sistema de 3 equações algébricas a 3 incógnitas que tem 2 soluções possíveis, distintas, né, que formam, então, os 2 atratores estranhos de Lorentz. Uma das discussões, aí, inclusive, tem o David Hull, que é um físico que vem trabalhando já há bastante tempo, já deve ter se aposentado, inclusive, mas que vem trabalhando com turbulência. Ele tenta explicar um pouco esse comportamento oscilatório, né, que a gente observa na solução das equações de Lorentz, como uma dinâmica de competição entre os 2 atratores. Então, à medida que uma solução ela começa a chegar próxima desse atrator, a energia associada ao atrator ela perde intensidade e o outro atrator aumenta a quantidade de energia e atrai a solução para o outro atrator. Quando esse fenômeno acontece, quando a solução então estava chegando naquele estado, ela passa para o outro estado, né, e aí o fenômeno reverte. E aí a gente fica com uma dinâmica de competição entre uma solução e outra, produzindo, então, esse comportamento aparentemente caótico, né, típico da turbulência. Então, a gente entende que, se a gente efetivamente quiser avançar e resolver mesmo o problema da turbulência, a gente tem que necessariamente partir para as técnicas de simulação numérica direta,
levando em consideração o caos determinístico, as teorias do caos determinístico, para poder interpretar um pouquinho melhor essas questões. Bom, com relação à formulação matemática unificada, então, dos escoamentos, existem várias etapas, né, empregadas nessa formulação unificada. Então, a gente vai apresentar alguns aspectos aqui sobre o escoamento monofásico e o escoamento multifásico. Quer dizer, no escoamento monofásico, né, nós partimos, então, lá de uma formulação macroscópica, né, aplicamos os teoremas integrais de Gauss, Ostrogradski e de Leibniz como um zoom matemático. A gente entra numa escala, sai de uma escala do temporal e vai para uma escala do espaço-tempo, né, faz uma média, chega nas equações então abertas, modela a turbulência, e aí a gente tem uma formulação filtrada fechada, onde a gente aí tem as duas possibilidades, né, dentro do tratamento da turbulência, um tratamento totalmente estocástico, né, o Hans, e um tratamento estocástico determinístico, que seria o LES e as suas variantes. Agora, a partir dessa formulação microscópica no contínuo, a gente já tem, então, um modelo determinístico, né, passível de solução por simulação numérica direta. Bom, quando a gente vai para o escoamento multifásico, o que a gente faz? A gente faz um somatório de fase, chega numa formulação macroscópica, e aí tem algumas diferenças aí. Nós temos uma formulação microscópica no contínuo, multifásico, né, e aí aparece um procedimento anterior de média, né, para chegar no contínuo interpenetrante. Então, a gente aí gera já uma equação, uma formulação aberta, onde a gente novamente tem que entrar com a modelagem da turbulência para ter, então, uma formulação fechada e poder resolver a situação. Então, na formulação monofásica macroscópica, né, problema típico de valor inicial, né, nós podemos escrever uma única equação, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, sujeita à condição inicial, uma ou várias, né, evidentemente, né, onde essa tabelinha, então, ilustra, né, como é que a gente transforma essa equação para cada propriedade conservável, né, do nosso sistema, massa total, massa de espécie química. E aí, de novo, né, aparece toda essa necessidade de constituição experimental, que seria, então, o calcanhar de Aquiles da nossa formulação. Quer dizer, a ignorância dos aspectos moleculares nos leva, então, nos traz a necessidade de fazer todo um desenvolvimento experimental para constituir esses termos que acontecem nas interfaces, né, que acontecem dentro do volume e assim por diante. Já na formulação monofásica microscópica, então, nós temos, né, um problema típico de valor inicial e problema de valor de contorno, tá? Representado, então, por equações diferenciais parciais, sujeita aí às diversas condições de contorno. E, novamente, né, com essa tabelinha, a gente consegue, então, apresentar toda a formulação, toda a formulação unificada. Então, esse conceito de unificação, né, tem vários autores que têm utilizado isso, a gente tem perseguido isso, e a gente tem melhorado cada vez mais a nossa elegância matemática, a elegância na representação matemática dessa conservação unificada. Bom, para o caso multifásico, né, então, o que a gente faz? A gente tem uma formulação macroscópica instantânea, faz um somatório de fase e podemos utilizar individualmente, né, cada fase, onde nós vamos ter, então, dentro de uma formulação lagrangiana, fases discretas, imersas em fases contínuas, né, onde a gente pode, e a gente tem algumas experiências onde a gente utiliza, então, esses modelos eulerianos lagrangianos. O grande problema associado a essa formulação é o acoplamento entre as fases e também o problema da dinâmica da interface, se a gente for trabalhar dessa maneira. Na formulação multifásica microscópica, então a gente parte também da macroscópica, aplica os teoremas, né, cai nessa formulação microscópica instantânea, que
exige aí duas restrições que formam, então, um conjunto de equações diferenciais parciais, né, onde a gente tem que ter a dinâmica da fase, que é a dinâmica da interface, né? Então, a partir disso aqui, a gente já poderia fazer simulação numérica direta. Como é que fica aquele modelinho? Então, conservação da massa da fase K. Né? Aqui a gente já apresenta só as duas, né? Conservação da massa e da quantidade de movimento. E aí nós temos aí que constituir o nosso tensor tensão aqui, para que a gente possa, então... Aí entra de novo toda a discussão, né? Fluido newtoniano, fluido não newtoniano, fluido hipotético, né? Como é que isso fica? Bom, para a gente sair do contínuo físico e entrar no contínuo físico interpenetrante, então tem várias formas de fazer isso. Tem alguns autores que simplesmente multiplicam as equações por uma fração volumétrica, define o que é fração volumétrica e chega numa equação, então, para cada fase ponderada pela fração volumétrica. A outra maneira, e tem gente que aceita isso e perfeito. E aí, a partir daí, faz decomposição de Reynolds, e aí avança. Né? Tem o mesmo tipo de problema da formulação monofásica. Só voltar um pouquinho. Não consigo voltar. Alguns autores, entre eles o Drew, que trabalha com escoamentos entre gás líquido, e o Envald, que trabalha com escoamentos gás sólido, eles apresentam uma formulação já um pouquinho diferente, uma matemática um pouquinho mais elegante para fazer essa mediação com fração volumétrica. Então, uma das maneiras de fazer isso é empregar a função indicadora de fase e as suas propriedades. Então, a função indicadora de fase, então, é uma função do espaço-tempo, que ela pode ser 1 ou 0, dependendo da posição, se a posição pertence, se aquela posição está inserida dentro da fase K, ou se ela não pertence à fase K. E essa função indicadora ela tem algumas propriedades. Né? Então, se a gente fizer a multiplicação das equações de conservação pela função indicadora e a aplicação de suas propriedades, a gente chega numa equação ponderada pela presença da fase. Tá? Então, fazendo isso, a gente vai chegar nessa situação aqui. Ó. Lembrando que uma das propriedades é que a fração volumétrica seria uma média da função indicadora de fase. Então, nós temos aqui a conservação da massa e a conservação da quantidade de movimento. Nós temos um problema aqui, que é o problema do desacoplamento, né, da média do produto. Né? A média do produto não é o produto das médias. Então, isso aqui traz mais ainda não está na forma mais adequada para que a gente possa, então, trabalhar. Além do fato de aparecer todas as forças interfaciais que necessitam, então, aí, de base empírica de constituição a partir de experimentos. Bom, se a gente aplicar, agora sim, uma decomposição de Reynolds, tá? De tal maneira que a média é diferenciada, tá? Nós temos uma média de fase, onde a gente aplica para massa específica e para tensão, e uma média mássica de Favre, para as velocidades. Se a gente aplicar distintamente essas médias e as suas propriedades, então aí sim a gente cai naquela formulação tradicional multifásica ponderada pela presença, pela fração volumétrica. Tá? Então aqui nós temos... Então aí o que acontece é o seguinte, quando se faz isso, naturalmente a gente já chega no tensor de Reynolds, porque a gente já fez uma decomposição. Então, o tensor de Reynolds não é necessário partir agora, pegar essa formulação e fazer uma nova mediação e assim por diante. Então, na própria formulação já aparece naturalmente o tensor de Reynolds, né, associado então às flutuações, né, dessas propriedades conserváveis. E aí, o grande problema então das forças interfaciais.
Bom, modelagem dessa turbulência, então, Hans e Less, como eu já comentei, modelos de 1 a m, e aí aparecem vários coeficientes empíricos ajustáveis, diversas dificuldades de unificação, né, e aí que vem a maldição da turbulência para quem trabalha com isso. Para cada caso nós temos que ter um modelo adequado, e a gente fica muito, diversifica muito a nossa análise. Tá? A mesma coisa acontece, né, com a modelagem das forças interfaciais, onde aparece aí discussão sobre diversas forças, né, dentre elas a força de arraste, força drag, força das massas virtuais, força lift, força de Basset, força de diferença de pressão na interface. Né. Então, todas essas forças, tá, elas foram constituídas a partir de base empírica, em épocas diferentes, né, e ainda não se tem um consenso sobre a importância dessas forças. O que a gente tem adotado como base, né, nos nossos trabalhos é considerar que o drag necessariamente existe. Então, a gente atribui, né, em nossos modelos uma importância fundamental para o drag. Inclusive, a gente vem discutindo aspectos de também, como a gente está usando usa modelos eulerianos, né, nós temos também drag entre duas fases, por exemplo, particuladas, que é uma coisa que poucas pessoas discutem isso. Né, se a gente está adotando essa hipótese, nós podemos também atribuir um drag entre uma fase particulada e outra. E aí nós conseguimos fazer um acoplamento de várias vias numa modelagem euleriana. A questão crítica aí é a quantidade de coeficientes, né, de coeficientes empíricos que a gente tem que escolher, no mais das vezes a gente tem que escolher. E os modelos, né, eles são então formulados com uma quantidade enorme de parâmetros. Né. Eu tenho um autor, que agora não me lembro o nome, que ele diz o seguinte, que com um modelo desse tipo, né, um modelo, por exemplo, eu lembro que nesse artigo ele fala de um modelo de 16 parâmetros, um modelo com 16 parâmetros você consegue pegar e simular um elefante batendo orelha e voando. Né. Você consegue fazer qualquer coisa. Bom, os problemas e os métodos matemáticos, então aqui eu não vou entrar também em grandes discussões, a gente tem trabalhado com códigos comerciais, tem trabalhado com desenvolvimento de códigos. Desde a minha formação, eu comecei a trabalhar com métodos espectrais, depois acabei voltando, né, dentro da engenharia química. A engenharia química tem uma história interessante, porque ela veio trabalhando tradicionalmente em cima de modelos macroscópicos, e para resolver os problemas de reatores na indústria de petróleo, na indústria petroquímica, né, se deu uma ênfase muito grande aos modelos de conservação de massa e energia. Então, hipóteses simplificadoras que a gente adotava aí, por exemplo, hipótese da mistura perfeita. Pronto, matou o problema do escoamento, resolveu o problema do escoamento. Não tem escoamento. Né? Você tem uma mistura infinita, né? Uma mistura que faz com que, inclusive, você viola a questão ultrapassa, inclusive, a velocidade da luz. Né? Quando você adota um conceito de mistura perfeita, a mistura é tão rápida que é mais rápida que a velocidade da luz. Então, e acabou, não tem mais escoamento, não precisamos nos preocupar com escoamento. A mesma coisa em reatores tubulares, onde utiliza-se o conceito de escoamento empistonado. Então, se diz que o perfil é plano. Pronto, acabou, resolveu o problema. Então, a engenharia química se desenvolveu muito em cima de simulação macroscópica, baseado em cima da conservação da massa das espécies químicas e da conservação da energia. Tá? Quando eu comecei a entrar com desvios de idealidade de reatores, então, e outros equipamentos, onde a gente começou a sentir a necessidade de incluir também a conservação da quantidade de movimento e a mecânica dos fluidos computacional, no começo da década de 90, né, a gente já vinha com uma bagagem numérica em cima de métodos dos resíduos. A gente acabou entrando na área dos volumes finitos, e aí nisso a gente desenvolveu o código, e agora a gente está voltando de novo para os métodos espectrais, justamente pensando nessa questão
de desenvolver um código para simulação numérica direta, né, como vários colegas nossos já estão bem adiantados nessa discussão. Mas aí volta aquela questão, vamos tentar generalizar isso também. E para utilizar esses métodos, principalmente vendo a questão da simulação numérica direta, a gente tem que ter um controle e um conhecimento bastante adequado sobre os erros de aproximação, os erros de alisamento e todos os erros de truncamento e assim por diante. E, se a gente está usando o contínuo, né, a gente pode usar o contínuo matemático, onde a gente pode expandir as funções em série de Taylor e produzir os métodos, então, associados às expansões em série de Taylor, porque daí você sabe exatamente qual é a magnitude dos erros de discretização, os erros de aproximação. Então, para um problema de valor inicial, por exemplo, em regime permanente, a gente acaba formando o sistema de equações algébricas, onde, expandindo em série de Taylor, a gente tem aí os métodos para a resolução de sistemas não lineares, né, que se baseiam no cálculo do jacobiano das funções e da inversa, que é um problema aí, né, bastante chato para resolver. Nós temos o Dirceu Noriller, que trabalha com a gente lá, que vem desenvolvendo aí alguns métodos para, pensando na simulação numérica, levando em consideração paralelismo e utilização de memória dinâmica. A mesma coisa acontece, então, para os sistemas de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Nós temos fórmulas gerais aí, baseadas em expansão de série de Taylor. Por exemplo, os métodos de Runge-Kutta explícitos de alta ordem, onde a gente tem também o controle sobre essa questão dos erros de aproximação numérica, principalmente, que são os maiores. Bom, os problemas então, microscópicos, né, permanentes e não permanentes. Os permanentes nós vamos formar de novo sistemas de equações diferenciais parciais de segunda ordem no espaço, onde também a gente pode usar uma expansão em série de Taylor. Por exemplo, as diferenças finitas de alta ordem, que é o que a gente tem focalizado a nossa atenção, onde a gente vai formar de novo sistemas de equações algébricas. A gente tem falado muito, discutido muito essa questão com os nossos alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que os métodos numéricos não são muitos os problemas numéricos que a gente tem que resolver. Se a gente for olhar, nós temos aí alguns, são poucas, uma variedade, né, para trabalhar dentro dessa área. Quando a gente entra com sistemas microscópicos transientes, então, sistemas de equações diferenciais parciais de segunda ordem, no espaço e no tempo, o método das linhas, que é o que a gente tem perseguido aí na nossa construção do código, onde a gente pensa em usar um Runge-Kutta de quarta ordem no tempo e diferenças finitas de alta ordem no espaço. Uma outra questão, né? Então a gente vem desenvolvendo isso, usando códigos comerciais e desenvolvendo códigos, né? Nós temos um código dedicado para a simulação de ciclones, que eu vou mostrar depois para vocês. A gente já tem uma experiência longa, né, de aplicação, inclusive de aplicação industrial do código. E os códigos Fluent, CFX, OpenFOAM, que a gente vem trabalhando. Essa necessidade de experimentos, então, nos levou a criar um outro laboratório dentro do nosso departamento, laboratório de verificação e validação, onde a gente começa a desenvolver os experimentos. Então, nós temos várias unidades experimentais lá, visando, então, obtenção de base empírica, tanto para constituir modelo quanto para validar modelo. E aí tem algumas discussões que têm que ser levadas em consideração. Quer dizer, hoje em dia não dá para fazer um experimento se você não souber qual é o modelo que tu queres validar ou o que você quer constituir. Então, essa dissociação entre o experimental e o numérico passa a ser grave, porque você faz o experimento, um grupo faz o experimento, quando o outro grupo vai utilizar aqueles experimentos, faltou um detalhe, que se tivesse sido feito em comum acordo, orientado, né, feito um planejamento orientado por modelo,
isso seria resolvido, às vezes, na grande maioria das vezes, de uma forma bastante simples. Tá? Então, aí tem várias técnicas também, não vou entrar nessa discussão, mas planejamento experimental fatorial para reduzir o esforço experimental, para identificar a interação entre as diversas variáveis, as variáveis controláveis, as respostas do problema e assim por diante. E também o planejamento experimental, que se baseia também num fatorial, num planejamento fatorial, mas que está orientado por modelo. Então, ali nós temos que ter uma formulação por trás, o que nós queremos fazer, nós queremos constituir modelo, nós queremos validar. E nesse discurso que a gente vem desenvolvendo, então, os nossos trabalhos experimentais. Bom, medidas experimentais. Então, tem medidas que a gente chama de macroscópicas, são as mais simples de se fazer, então medidas de perda de carga, medidas de velocidade média, de pressão, e de fluxos mássicos. E essas medidas, às vezes, elas podem servir para validação, ou um primeiro estágio de validação de modelos de mecânica dos fluidos computacional, onde você reconstitui a perda de carga numérica e compara com a perda de carga experimental, por exemplo. A gente tem feito muito isso. A mesma coisa, eficiências de separação, por exemplo, em ciclones. A gente tem aí tanto a eficiência global quanto a eficiência por diâmetro de partícula. A gente mede isso macroscopicamente, e aí a gente utiliza essa informação para validar, digamos, num primeiro estágio de validação dos nossos modelos multifásicos para ciclones, onde também a gente reconstitui a eficiência global e a eficiência individual a partir do conhecimento do campo de fração volumétrica no interior do equipamento. Bom, outras medidas, então, pensando-se já também na turbulência e também numa validação mais efetiva, as medidas microscópicas, nós temos aí trabalhado com o sistema de anemometria de fio e filme quente, com altas frequências. Nós temos feito alguns trabalhos aí em colunas de destilação, onde a gente tem uma interface de comunicação, nós temos um calibrador, um posicionador e sonda. A vantagem da anemometria de fio e filme quente são as altas frequências. Por outro lado, existe o fenômeno da intrusão, o problema da intrusão, e a dificuldade em calibrar. Calibrar essas sondas não é uma atividade muito para o experimentalista, é outra maldição. Uma técnica que a gente vem desenvolvendo, aqui não ficou muito boa a visualização ali, mas nós temos aí também um sistema de PIV, onde a gente hoje está trabalhando com baixas frequências da ordem de 5 Hz. E também no PIV, há uma variante ali com shadowgrafia que a gente utiliza para análise então, de distribuição de tamanho de bolhas em colunas de borbulhamento. Então, pela sombra das bolhas, a gente consegue pós-processar e analisar então, uma distribuição de tamanho de bolhas, onde a gente pode, aí, com essa distribuição, começar a constituir modelos de quebra, coalescência, de interação gás líquido e assim por diante. Indo então para a quinta parte aí da nossa apresentação, algumas experiências que a gente vem, a partir de toda essa discussão que eu apresentei para vocês, tanto na parte de conceituação, de formulação matemática, de métodos matemáticos e medidas experimentais. Então, nós temos 2 laboratórios, o laboratório de fluidodinâmica computacional, ou mecânica dos fluidos computacional, como queiram, onde a gente desenvolve, então, aí nós temos um cluster montado, a gente mesmo adaptou um cluster, mas nós temos aí uma parceria bastante salutar com a Unicamp, onde a gente tem lá os clusters
maiores, onde a gente faz os primeiros estudos de validação de modelos, a gente faz no nosso cluster, que são computadores conectados em paralelo. A gente faz os primeiros estudos aqui e temos uma conexão direta com a Unicamp, onde a gente desenvolve, então, simulações com malhas maiores e assim por diante. Modelagem matemática, né? Então, esses dois laboratórios trabalham em conjunto. Então, modelagem matemática. Caramba, não consigo voltar aqui. Ó. Então, a modelagem matemática desses fenômenos de transferência na interface, mesmo o fenômeno, ainda a turbulência a gente ainda não pensou muito em como constituir, justamente pela deficiência de informação a altas frequências que a gente tem enfrentado, né? Mas desenvolvimento de códigos, então trabalhamos com validação de modelos e verificação de códigos. Nós temos um código já bastante verificado e validado para ciclones, está adquirindo um formato quase comercial já, né? E a simulação física, então, simulação numérica, simulação física, onde nós temos diversas unidades experimentais, normalmente em acrílico. Nós temos uma bancada aqui de PIV, né, móvel, a mesma forma acontece com o anemômetro. Então, essa bancada, a gente tem aqui um posicionador, a câmara e o posicionador do laser, né, onde a gente leva isso para cada unidade experimental. Nós estamos com um PIV agora, né, estamos pretendendo ampliar agora para passar para um PIV estereoscópico, né? E pensando justamente nessa questão de ampliar a frequência também de aquisição do PIV. Mas a gente tem adquirido uma experiência interessante no uso do PIV, está sendo usado, né, diariamente, né, e com isso a gente está adquirindo uma experiência interessante. Tem algumas dificuldades aí, utilização de traçadores, né, então dependendo do caso a gente usa as partículas de rodamina, né, ou teve ocasião aí que a gente usou a água do rio Itajaí-Açu, né, que já é uma água mais barrenta, com presença de particulado, dióxido de titânio, caulim, né? Então temos aí uma gama de particulados que a gente tem utilizado com diâmetros bastante pequenos, que a gente tem utilizado como traçador. Dentro da perspectiva do escoamento gás sólido, então nós temos uma bancada de dutos e ciclones, tá? Ela é formada por um sistema de alimentação de particulado, né? Um sistema com rosca acoplado a um tubo Venturi para fazer redistribuição da alimentação, onde a gente mede com um tubo de Pitot a velocidade média, né? O tubo de Pitot associado a uma célula de carga e da célula de carga a uma CLP. Então, toda a parte, nós temos aqui inversores de frequência para controlar a alimentação de particulado, nós temos inversor de frequência no soprador, e tudo isso sob controle, né, com algoritmos de controle, onde a gente, a partir da medida do Pitot, a gente controla a vazão de gás, Pitot, pressão e temperatura nessa região. Então a gente consegue manter constante ou muito próximo de constante a vazão mássica de gás, né, e atuando então no inversor de frequência. Da mesma forma, a vazão mássica de particulado, onde a gente atua também no inversor de frequência e regula a razão de carga, né, qual é a quantidade de material particulado por metro cúbico de gás, né. Então, definida essa razão de carga, nós temos uma seção de medição em dutos, né. Nós temos um trabalho já tarde apresentado, uma defesa que aconteceu agora em março, um trabalho de mestrado, escoamento em dutos horizontal. Nós temos uma seção horizontal, uma seção vertical e mais uma seção horizontal, onde a gente percorre com o PIV, né, e analisa então campos bidimensionais de velocidade
tanto do gás, quando a gente trabalha com partículas com números de Stokes muito menor do que 1, quanto também de velocidades do próprio particulado, onde essa condição não é satisfeita. Temos alguns desafios nessa unidade aí, que é captar a informação da presença de mais do que uma fase com o PIV. Então, trabalhar aí com partículas, estamos desenvolvendo um experimento para poder separar, porque mesmo as partículas comerciais, elas têm uma faixa granulométrica, por exemplo, as esferas de vidro, e o que a gente precisa, né, a gente está trabalhando com modelos aí multifásicos, com várias fases, vários diâmetros de partículas, e a gente precisa ter, para estudar a interação partícula-partícula, a gente precisa ter conhecimento do campo de velocidade do gás, da partícula 1 e da partícula 2. Né? Então, esse é um desafio aí, a gente está enfrentando já, primeiro, para definir a partícula 1, um diâmetro específico, e definir a partícula 2, né? Formando aí, discutindo uma unidade para fazer a aerosseparação de partículas. Depois disso, então, tem o ciclone também em acrílico, né, onde a gente então mede a perda de carga, a pressão estática na entrada, a pressão estática na saída, coleta o material, e aí um filtro de manga só para não jogar esse material. O LVV ele está dentro de um prédio construído para laboratórios, então nós temos um fosso, né, que fica lateral à parede, onde a gente coloca os equipamentos que promovem ruído e tal. Então, para não jogar pó lá dentro desse fosso, então a gente tem um filtro de mangas. Tudo isso, então, a gente tem desenvolvido com um sistema automático de controle e aquisição de dados, né, para que a gente não tenha problemas aí de erros sistemáticos, assim por diante, tentando minimizar sempre os erros sistemáticos. Aqui tem uma foto, já é um pouquinho antiga, da unidade e do LVV. Então, do lado externo a essa parede, nós temos um fosso onde fica todas as nossas utilidades, né? Então, ar comprimido, gases especiais e assim por diante. Deixa eu ver se eu consigo agora. Então, aí umas imagens, uns filmezinhos do escoamento em ciclones, né? Então, a gente tem um escoamento vorticial de alta intensidade, onde a caracterização, a turbulência é predominante. Então, nós temos que nos preocupar com a presença das diferentes fases. Então, aqui é só uma imagem, uma visualização. Esse também é uma outra técnica que a gente tem empregado muito. A gente procura visualizar os escoamentos. Nós temos algumas câmaras aí. Essa é a própria câmara do PIV, mas nós temos uma câmara para fazer filmes. E nós temos uma câmara também térmica, né, que, dependendo se houver diferença de temperatura entre as duas correntes, a gente consegue captar também por infravermelho. Aqui uma outra visão, onde a gente tem aqui um Hopper, onde a gente percebe que, dependendo da geometria desses ciclones, a gente percebe também uma movimentação significativa, um vórtice muito grande dentro do próprio Hopper. Então, essa bancada, o objetivo dela é que a gente possa também testar geometrias de ciclones. Então, fazer as medidas macroscópicas e microscópicas com o PIV em diferentes geometrias de ciclones. É um trabalho, inclusive, que a gente vem desenvolvendo lá com o pessoal. O modelo que a gente utiliza, então, um modelo que a gente chama de EE5, um modelo euleriano com 5 fases particuladas, onde a gente identifica cada fase particulada a partir de uma curva de distribuição granulométrica. Nós temos agora um equipamento analisador de partícula, um Malver, a laser, onde a gente caracteriza a partícula pela curva de distribuição granulométrica, e a partir dessa curva de distribuição a gente identifica
A gente tenta reproduzir a nossa distribuição com 5 diâmetros distintos e, portanto, 5 fases distintas do sistema particulado. Os modelos, dentro dessa nossa versão do código, esse código a gente, como eu falei para vocês, a gente começou a desenvolver esse código em 94, mas de 94 para cá a gente fez uma quantidade enorme de estudos de validação, e inclusive de aplicação industrial, na indústria cimenteira. Fizemos projetos de equipamentos já utilizando CFD, né, na indústria também do refino do petróleo e assim por diante. E os vários modelos, né, nós temos a capacidade aqui de trabalhar desde com um modelo bifásico, um modelo trifásico, tetrafásico, pentafásico e hexafásico. A gente conseguiu implementar no código até 6 fases. Isso, para vocês terem uma ideia, é um conjunto aí de 32 equações diferenciais parciais, uma vez que a gente tem campo de velocidade, né, para cada fase, campo de fração volumétrica. Tem algumas características do modelo que a gente vai apresentar daqui a pouco, ali, agora. Então, tem aí conservação da massa, conservação da quantidade de movimento, e aqui tem alguns aspectos que a gente utiliza. Então, por exemplo, pressão na fase sólida. No ciclone, a gente não utiliza pressão na fase sólida. Tá? O escoamento vorticial de alta intensidade, a gente tem notado que esses efeitos podem ser negligenciáveis. Pela teoria cinética dos materiais granulares, a gente pode também, já que a gente está adotando um fluido, considerando que o particulado é um fluido, a gente também pode adotar uma pressão na fase sólida. E aí a gente pode constituir essa pressão na fase sólida a partir da teoria cinética dos materiais granulares. Tá? Onde, então, a partir da temperatura granular, a gente consegue incluir. Mas a gente tem adotado, como a gente chama até de hipótese heurística, que é uma hipótese que no futuro a gente pode descartar, né, que é a ausência dos termos de pressão. Então, é como se a gente estivesse resolvendo, e sem modelo de turbulência na fase sólida, nas fases sólidas. Então, o termo convectivo está livre, né, para produzir o que ele bem entender. Se tiver multiplicidade de solução, vai aparecer. Claro que as escalas de tempo e espaço não são escalas de DNS que a gente simula, mas a gente pretende chegar lá. Tá? E com isso, a gente fica atribui toda a questão da turbulência, da modelagem da turbulência, que a gente também entende como uma forma de amortecer a própria turbulência. O modelo de turbulência ele vai amortecer, ele vai dissipar, ele vai botar uma derivada segunda que vai diminuir o efeito não linear do termo convectivo. Então a gente elimina aqui e deixa na fase gasosa, né, o agente de arraste. E aí a gente tem trabalhado com um modelo híbrido, onde a gente utiliza um K-epsilon-Pran. A gente tem alguns componentes do tensor de Reynolds, a gente resolve por comprimento e mistura de Prandtl, e outros componentes por um modelo típico K-epsilon padrão. E as forças interfaciais, a única coisa que a gente atribui é um modelo de força interfacial de Draghi, né? Tem aí as expressões clássicas. No entanto, a gente tem discutido muito essa questão da presença do Draghi entre duas fases sólidas distintas. Aqui nós estamos só com o Draghi, né? O código está validado só com o Draghi entre a fase gasosa e a fase sólida. Tá? Mas a gente tem aí um trabalho de mestrado onde está sendo discutido a inclusão de um modelo similar ao modelo gás sólido, a interface gás sólido, por uma interface sólido-sólido. Tá? E aí aparecem alguns parâmetros que nós vamos ter que constituir a partir de uma base experimental. Alguns resultados, né? Nós temos também um trabalho em pôster hoje de tarde, ali, se depois alguém quiser mais alguns detalhes. Então, aqui a gente tem a validação, estudos de validação, preliminares de validação com grandezas macroscópicas, perda de carga e eficiência de separação, né, onde ainda a gente não conseguiu resolver a questão, porque a nossa intenção, ou a nossa ideia, é que à medida que a gente aumentasse o número de fases, a gente teria uma melhor representação, uma melhor comparação com os dados experimentais. Então, perda de carga, isso
Isso aconteceu, digamos, ficou muito parecido a perda de carga, porque a perda de carga ali é a perda de carga na fase gasosa, tá? E a gente consegue representar muito bem, não tem muita variabilidade entre os diferentes modelos. Agora, a eficiência de separação, a gente identificou uma melhor representação do modelo tetrafásico. Tá? E isso a gente vem trabalhando aí para ver essa questão da interação sólido-sólido, para ver se a interação sólido-sólido pode trazer esse benefício de melhor representação do escoamento. Aqui, fração volumétrica, então, nós temos aí a fração volumétrica para 3 fases distintas, dP1, dP2 e dP3, onde o dP1 é uma partícula menor, então ela sofre ineficiência. A partícula 2 ela tem também ineficiência, tá? Mas a partícula 3, que é a maior partícula, ela é praticamente totalmente coletada no ciclone. O código ciclohexa, tá? É o código a gente desenvolveu com volumes finitos, coordenadas cilíndricas. Tá? A gente tem a vantagem de utilizar uma condição de axissimetria. Apesar da entrada não ser simétrica, a gente aproxima por uma entrada simétrica. Isso nos traz a vantagem, né, de trabalhar com malhas relativamente concentradas, né, de tal maneira que o problema com 32 equações diferenciais parciais, ele torna-se possível. Então, hoje, para fazer uma simulação gás sólido, né, hexafásica, a gente leva aí mais ou menos umas 12 dependendo do caso, de 12 a 24 horas para fazer a simulação do gás, que a gente utiliza como condição inicial, o gás desenvolvido, que é exatamente a condição que a gente emprega nos nossos experimentos. Tá? E mais umas 24 a 48 horas para ter uma solução final em termos do escoamento multifásico. Volta. Alguns estudos a gente já tem feito de otimização geométrica de ciclones. Então, tem algumas empresas, por exemplo, a empresa que trabalha com a parte ambiental de emissão de particulado, os fabricantes, por exemplo, de caldeiras, eles têm um interesse muito grande em ter geometrias que, como os ciclones, os filtros multiciclones, que têm a vantagem de ter uma boa eficiência, uma perda de carga menor do que os filtros de manga, e a possibilidade de trabalhar em condições adversas, principalmente de temperatura. Então, a gente tem discutido essa questão de aumentar a eficiência. Os filtros hoje conseguem eficiências na ordem de 90%, 92%, né, e isso, às vezes, não atende à legislação na emissão de particulado. Então, os ciclones eles têm sido olhados com bons olhos. Algumas empresas fora do Brasil já têm algumas versões de multiciclones que garantem aí emissões de particulado na faixa de 100, 150 miligramas de particulado por normal metro cúbico. A indústria nacional ainda está no 300, no 220. Né? Então, a gente tem analisado a possibilidade... Deixa eu ver como é que eu... a possibilidade de fazer uma otimização geométrica de ciclones. Então, por exemplo, usando o código. Né? Então, a gente faz um problema típico de programação matemática, né? Um problema de otimização. Um primeiro caso, otimizar a eficiência global de separação. A gente utiliza um método complexo, que é um método que vai gerando geometria, iteração a iteração. Então, aqui a gente fixou algumas variáveis geométricas, por exemplo, o cone, o tamanho do cone, e à medida que a gente vai avançando nas iterações, a gente parte de uma configuração aí de 8 ciclones gerados aleatoriamente, com condições de restrição, né, e no final da nossa simulação, dá para perceber que a gente vai sempre por uma mesma geometria, quer dizer, a gente encontra uma geometria que garante uma maximização da eficiência. É claro que isso tem um efeito sobre a perda de carga. Se a gente deixar a perda de carga livre, isso vai fazer com que a perda de carga fique muito grande. Então, os outros casos que a gente fez, a gente limitou a perda de carga. No complexo 2 ali,
por exemplo, no complexo 2 a gente colocou uma restrição também na perda de carga. Deixa eu ver aqui. A gente restringiu a perda de carga colocando uma função objetiva que leva em conta tanto a perda de carga quanto a eficiência. Tá? Então, e aí a gente incluiu mais uma outra variável, que era o comprimento do cone. Então, a gente partiu aí de geometrias bem diferentes. Né? A azul é a melhor geometria, né? E a... Que cor é essa? Cor de rosa? Não. A outra é a pior eficiência. Então, a azul... notem que a gente começa a caminhar, lembrando que para cada simulação dessa a gente perde aí mais ou menos 3 dias de tempo computacional. O processamento não é paralelo ainda no código ciclo. Então nós estamos aí evoluindo, a gente não terminou ainda esse estudo de... E o terceiro caso... Ainda assim, a perda de carga ficou grande. Então, a gente limitou. Bom, vamos otimizar a eficiência, mas vamos restringir a perda de carga a 110 milímetros de coluna d'água, por exemplo. E aí, a gente produziu geometrias que começam a ser interessantes. Tá? Tem algumas geometrias dessas que nós estamos construindo para testar na nossa bancada e verificar se efetivamente a gente consegue atingir esses níveis, se a representação de CFD tem dado resultado coerente com o que a gente espera. Bom, uma outra unidade experimental de coluna de destilação, onde a gente simula um prato perfurado de destilação, tem uma seção de medição, onde a gente mede algumas grandezas macroscópicas. Nós tivemos um trabalho de doutorado que fez algumas medidas experimentais, o trabalho de doutorado do Noriller, que está aí, do Dirceu, também, que evoluiu bastante em termos tanto experimental quanto a parte de simulação numérica, com algumas publicações aí relevantes. E aí, nessa bancada, a gente tem desenvolvido os nossos estudos também na mesma ideia de ter um sistema automático de aquisição de dados de controle, equipamento em acrílico. Então, está aí a nossa bancada. Eu vou apresentar esse filminho, o outro eu vou... Então, aqui nós temos um exemplo típico. A gente está simulando o borbulhamento que acontece num prato perfurado de destilação, por passagem de ar e água. Então, nós temos aqui uma região onde, no prato superior, existe uma represa que verte o líquido para baixo, ele entra por aqui, e tem uma outra represa aqui que ele vai para o prato de baixo. E aqui nós temos várias perfurações, onde passa, então, ar, uma vazão conhecida, e aí a gente consegue aí fazer algumas medidas, por exemplo, de altura de líquido claro. Quer dizer, você vê a quantidade de líquido que tem aqui dentro, e com essa altura de líquido claro medida, a gente consegue também reconstituir a altura de líquido claro obtida por simulação numérica. E aí fazer um estudo também preliminar de validação a partir de grandeza macroscópica. O modelo que a gente usa nesse caso é um modelo gás líquido EE1, heterogêneo, também o força drag dominante e o modelo de turbulência somente na fase líquida. Tá? Esse modelo a gente já avançou, além da fluidodinâmica, a gente já está levando em consideração a parte térmica também e a transferência de massa, chegando cada vez mais próximo, então, do que de fato acontece, transferência simultânea de calor, massa e quantidade de movimento. Então, a última publicação levou em conta todos esses mecanismos. Aqui tem uma questão interessante também, como que nós vamos caracterizar o diâmetro da partícula, o diâmetro da bolha, num sistema daquele jeito? Não tem como. Então, o que a gente usa é uma expressão para o drag, onde a gente avalia,
Primeiro, nessa expressão do drag, a gente acaba cancelando, é um trabalho do Krishna, um grupo europeu, onde a gente consegue eliminar, né, se a gente substituir o drag nessa expressão, a gente consegue eliminar o diâmetro da bolha. Tá? Então, cancela o diâmetro da bolha, mas aparece uma velocidade média da fase gasosa, né, que é uma relação entre a velocidade superficial do gás, vazão dividido pela área da coluna, e uma fração volumétrica média, onde essa fração volumétrica média, a gente utiliza uma correlação clássica da literatura, né, que é a correlação de Bennett, tá? E aí, dessa maneira, a gente consegue liquidar com o problema da necessidade de especificar um diâmetro, né, um diâmetro para as bolhas. Tá? Esse sistema é um sistema que se comporta... Ele não tem um estado estacionário, ele fica oscilando, né, o tempo todo. Então, aqui nós temos a velocidade axial do gás, né, nas imediações das perfurações. Aqui, dois planos, então, olhando a fração volumétrica. Né, a fração volumétrica, como que é o comportamento do sistema. E se a gente observar, né, isso com tanto a parte de visualização científica, quanto a questão da altura de líquido claro, a gente percebe uma boa... apertei de novo lá. Então, aqui a gente percebe o efeito da expansão do nível de líquido aqui, ó, né, dependendo da velocidade superficial do gás. Né? Então, a gente consegue ter uma boa representação, né, do escoamento. E aqui lá, no nível, na altura da represa, a gente vê, então, a altura de líquido claro numérico e a altura de líquido claro experimental, mostrando, então, uma boa concordância dos dados experimentais com os dados oriundos do modelo. Uma outra unidade, o escoamento do gás líquido em colunas de bolhas. Essa a gente também tem 2 alunos de mestrado, um deles está aí trabalhando, né, o Renato. A coluna de bolha também, a gente tem uma unidade em Blumenau e uma unidade em Campinas, que a gente faz um trabalho conjunto. Aqui alguns filmezinhos. Essa é uma unidade com um furo só. Então, nós temos aí um escoamento com quebra, coalescência, bastante complicado. Nossa unidade em Blumenau, então, a gente já partiu para um sistema com um distribuidor. Aqui também, ó, aqui visualiza, né? Esse aqui eu não sei se vai dar, vamos ver se vai dar para ver alguma coisa aqui. Aqui é o PIV com rodamina, então a gente determina o campo de velocidade do líquido. E aqui com shadowgrafia, onde a gente consegue medir, então, a distribuição de tamanho de bolhas. Algumas comparações, experimental numérico, perfil de velocidade média, né? Então, numérico e experimental. Algumas características do modelo também, a gente só utiliza a RAST nesse caso também. Tá? Tanto para velocidade quanto para energia cinética turbulenta, então a gente tem uma representação razoável do escoamento com aqueles modelos, modelo EE1 também. Um escoamento gás líquido em canais, uma outra unidade experimental. Esses canais a gente usa muito para validar, para calibrar o PIV, o anemômetro de fio quente, onde a gente mistura as duas técnicas de PIV e o PIV para calibrar o
o sistema de anemometria de fio quente. Algumas visualizações, então, lá no canal. Então, nesse canal a gente usou diversas partículas para avaliar, então, o efeito do número de Stokes e tal. Então, aí está, daqui a pouco vem uma nuvem de partícula. A nossa dificuldade principal agora é justamente em ciclones ter o PIV estereoscópico para pegar os 3 componentes de velocidade e aumentar a frequência de aquisição da informação, para começar a estudar um pouco mais os aspectos associados à turbulência. Ainda no escoamento em canais, nós temos aí uma boa representação, né, modelo gás líquido homogêneo. Nesse caso, a gente considerou não heterogêneo, só tem um único campo de velocidade, que é tanto para o ar em cima, né, em contato com a interface com o líquido, e aqui a gente tem uma comparação muito boa com o experimental. E a última unidade é um escoamento de gás sólido em jatos, né, que a gente, há pouco tempo, a gente construiu esse equipamento. Tem um aluno de mestrado também trabalhando com o escoamento de jato de partículas, visando a análise da distribuição de catalisador na entrada de risers. E a gente pretende também analisar a questão dos sprays, né, na dispersão de carga em sistemas de craqueamento catalítico. Bom, quais são os desafios e as perspectivas, então? Então, a gente quer cada vez mais utilizar e desenvolver modelos e constituição dos fenômenos de transporte na interface. Nós estamos aí com uma previsão de ficar agora um período de 3 meses na Alemanha para fazer um trabalho em cima de sprays com uma unidade de LDV e PIV estereoscópico, né, indo para a questão justamente de discutir modelagem, montar um modelo adequado e junto com uma base empírica para fazer constituição de modelos de transferência nas interfaces. Um outro é a construção e desenvolvimento de benchmarks, uma base experimental para estudos de validação e construção de modelos multifásicos. Em cada uma dessas unidades experimentais, a gente quer criar alguns estudos padrões que possam ser utilizados pela comunidade para estudos de validação de modelos de CFD. Ampliação e adequação das medidas experimentais microscópicas para aquisição de informações em maiores frequências, tanto para o PIV estereoscópico, que a gente está aspirando, e o LDV, que é um outro equipamento que a gente está procurando ampliar a nossa infraestrutura. E essa questão de desenvolvimento de códigos numéricos com LES e DNS, vamos começar também com LES, para escoamentos multifásicos, que a gente vê na literatura é uma corrente que tem crescido muito. Né? Estudos de simulação de equipamentos industriais do refino de petróleo, e também estudos de otimização, como aquele que eu mostrei com o Ciclone, já com as ferramentas cada vez mais validadas. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu gostaria de agradecer toda a equipe do LFC, do LVV, que não me deixam sonhar sozinho nessa atividade, na Unicamp, o professor Milton Mori também, que é um grande parceiro, orientador, e a gente nunca deixou de trabalhar junto. A Petrobras, o Valdir, o Kenzo, o Gabriel, da rede de CFD, né, pelo apoio financeiro, CNPq, FINEP, FAPESC também. E obrigado também a todos aí, desculpa agradeço pela atenção e pela paciência. Obrigado. Obrigado, professor Meyer. Vamos abrir espaço para 2 perguntas. Parabéns pela apresentação. Tenho uma dúvida em relação à função indicadora, que indica uma fase, né? Quando são 2 fases, fica mais simples da gente entender.
Agora, quando são múltiplas fases, você consegue identificar também através dela quem é a fase 1, a fase 2, a fase 3. Você explicou, mas eu tive dificuldade, né, de captar. Na verdade, o que a gente quer trabalhar, né, mostrando esse formalismo, a gente não chega a trabalhar em termos de simulação com a função indicador de fase, na escala onde a gente vai analisar a dinâmica da interface e assim por diante. Então, o que a gente consegue fazer, quando a gente faz aquela decomposição de reinos e as médias de fase e mássica, a gente consegue transformar a função indicadora daquela fase na fração volumétrica da fase. E aí, a fração volumétrica, a gente resolve os modelos eulerianos tradicionais. Exatamente. Tá? E aí, com isso, produz uma fração volumétrica para cada fase. A próxima pergunta. Parabéns pela apresentação, muito interessante. Eu tenho uma pergunta em relação ao estudo dos ciclones. Efetivamente, a gente não pode dizer que a gente atinge um regime permanente quando a gente faz esse estudo de ciclone. A gente tem umas zonas de circulação, a gente tem alguns vórtices que mudam de posição, eles têm uma certa amplitude de funcionamento. Com isso, as partículas elas passam a ter tempos de residência diferentes dentro do equipamento. A partir daí, como é que você determina a eficiência do seu equipamento e, obviamente, como é que você estima a faixa de erro dessa eficiência? Porque algumas das partículas elas ficam quase como residindo para sempre ali dentro. Esse é um problema que a gente enfrenta, né, não tenha dúvida, mas a tua pergunta é numérica ou experimental? Ambas. Então, assim, por exemplo, no experimental, a gente tem um tempo que a gente analisa, né, e deixa por um certo período de tempo suficiente, digamos, para que a gente consiga produzir uma média do comportamento. Tá? A mesma coisa acontece no numérico. A gente também capta esses fenômenos de recirculação. A gente, inclusive, dependendo do diâmetro da partícula, a gente percebe muito claramente a formação de ondas. Então, existe formação de aglomerados de partículas que é uma onda perfeita. Ela vem e descarrega à medida que atinge uma certa quantidade, um certo nível de fração volumétrica, ela descarrega e já na sequência já vem a formação de outra onda. Né? Então, assim, analisando a frequência dessa formação e destruição dessas ondas, né, a gente faz também uma média no tempo, né, todas as simulações são transientes, e aí a gente pega e faz uma média no tempo para poder produzir uma vazão mássica daquela fase específica, média, dentro daquele intervalo de tempo. É desse jeito, não tem outra maneira. Tá? Bom, vamos encerrar, então, a apresentação. E gostaria de agradecer mais uma vez a excelente apresentação do professor Meia, com uma salva de palmas para ele, por favor. Obrigado.